E aí, galera, beleza? Bom, vamos começar a nossa aventura virtual, né? Em tempos de Covid-19. Fique em casa, hein? E a gente está aqui de casa, eu tô aqui de casa. Dá prosseguimento às nossas atividades, pra gente não parar, né? A gente não sabe exatamente quando volta, então vamos tocar nosso barco, tá bom? O importante é isso, cada um da sua parcela de contribuição para a gente ficar logo livre desse mal, tá bom? E aí, dando prosseguimento, a gente vai concluir hoje o pré-modernismo, tá? A gente vai falar do autor que faltou, que para mim é o que eu mais gosto de todos eles, que é o Augusto dos Anjos, que é o único poeta daquela seara ali do pré-modernismo. E nós vamos falar um pouco sobre ele hoje. Não será um vídeo tão extenso, mas, digamos assim, vai dar conta do que a gente faria em sala de aula, tá bom? Beleza? E desde já eu peço desculpas pelas improvisações, eu não sou expert em vídeos, pelo contrário, tá? Tô fazendo a coisa aqui bem caseira mesmo, bem simplória, apenas para que a gente não perca essa interação. Nem consegui fazer hoje a transmissão ao vivo, mas acho que a partir da próxima semana nós já vamos poder fazer isso em tempo real, ok? Então vamos lá. Como nós já falamos, o pré-modernismo não é uma escola literária, é um momento de transição em que os autores que a historiografia literária brasileira encaixou como pré-modernistas malmente se conheciam. E não eram exatamente, não poderiam ser considerados, né, pré-modernistas ou pelo menos modernistas, a exemplo do Monteiro Lobato, que questionava essa nomenclatura. E sem dúvida, de todos eles, o mais incomum era o Augusto dos Anjos. Por quê? Porque Augusto dos Anjos não era pré-moderno, ele era pós-moderno. Até hoje ele é único, ele praticamente inimitável, né, na sua originalidade, na sua capacidade de reproduzir um ideário um pouco sombrio da existência, um pessimismo schopenhaueriano, né, um pouco dessa questão toda, mas uma conexão muito grande com as ciências, com o cientificismo, né? Mas, acima de tudo, uma visão muito especial, muito específica da existência, e uma lógica que, sob alguns aspectos, infelizmente, ainda hoje é muito atual, que é uma certa descrença com o ser humano, né? Lembra um pouco o ponto de vista de Machado de Assis lá atrás, né? Aquela incapaz, o ser humano como incapaz de altruísmo, entre outras questões. Na verdade, Augusto dos Anjos é um autor que dá muito pano para manga. Ele produziu, escreveu um livro só, chamado Eu e Outros Poemas. E ele está aqui, ó, né? Eu tenho esse livrinho de bolsa há muito tempo, é um livro que eu gosto demais. É um dos livros de poesia brasileira mais vendidos de todos os tempos. Ele só conseguiu fazer um, né, em vida. Tá? Depois, alguns outros poemas foram agregados a essa obra, por isso que é Eu e Outros Poemas. Quando ele foi publicado era somente eu, o que dá uma ideia da, sei lá, da coisa muito única dele diante do universo, né? Então, por isso é a melhor tradução. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro do Augusto dos Anjos, da pessoa Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um paraibano, ele nasceu, deixa eu olhar, vou pescar a data aqui, tá? Em 1884, no Engenho do Pau d'Arco, no interior da Paraíba. Ele era filho de donos de engenho, portanto de uma família abastada, de uma família com condições. E ele foi educado em casa pelo pai até entrar na universidade. Ele fez direito na Faculdade de Direito de Recife, a faculdade de direito mais famosa do Brasil, né? Até então, né? Especialmente era medicina em Salvador e direito no Recife. E aí o Augusto dos Anjos, né? Ele viveu, né? Com a família no engenho. E de lá ele saiu para o Rio de Janeiro em busca de... Primeiro ele publicava poemas em jornais, mas ele era tido como Doutor Estranho, coisa assim. Não era o Doutor Estranho da Marvel, não, tá? Mas ele era um cara meio... Tinha uma lógica meio estranha em relação a ele, porque... não sei se era Doutor Estranho, Doutor Tristeza, alguma coisa assim. O fato é que Augusto dos Anjos sempre foi esse cara muito estranho. Ele era muito estranho, magro, branco, alvo, esquálido, com alguns problemas de saúde, né? E então, no ano, deixa eu me lembrar aqui, né, a gente vai pescando, porque biografia a gente não consegue memorizar, eu pelo menos não consigo. Em 1910, né,
portanto, já ao pescar de novo, 26 anos, ele vai para o Rio de Janeiro, se casa, e ele vai buscar uma subsistência. Ele, apesar de ser formado em Direito, ele não exerceu, né? E ele queria viver da literatura, do seu talento, da sua capacidade de observação do mundo. Mas ele não termina não se estabelecendo, tendo dificuldades financeiras com a família. Ele teve 3 filhos, sendo que um morreu. Então, tudo isso contribuiu para a sua vida ser ainda mais triste, mais dolorosa. Lembrando de uma condição de solidão na sua infância e adolescência, num lugar ermo, né, sem contato com outras pessoas, sem pessoas do seu nível intelectual para poder estar e viver e conviver. E aí ele vem para o Rio de Janeiro, casa-se, mas infelizmente ele não termina, digamos assim, não se encontrando. Aí ele recebe um convite, né, em 1914, né, e em 1914 ele vai morar no interior de Minas Gerais. Só que antes disso, em 1912, ele publica o Eu, né, esse livrinho aqui, né, não esse, obviamente, né, naquela época lá o Eu. Ele pega dinheiro emprestado do irmão, publica, deixa eu ver, 1000 exemplares, né, e ele vende alguns, tal, mas ele se decepciona muito, né, com a receptividade, a recepção da sua obra, da sua poesia. Um dos críticos mais ferozes da Urso dos Anjos era ninguém mais, ninguém menos que Olavo Bilac, o parnasiano, um dos poetas mais influentes do Brasil na época, né, que achava a poesia dele porcaria, né. E então, em 1914, depois de muito tentar, né, sobreviver no Rio de Janeiro, ele vai para Leopoldina, no interior de Minas Gerais, em 1914. No início de 1914, em novembro desse mesmo ano, ele é nomeado diretor de uma escola, né, de um liceu, né, lá na cidade. Mas a meados de novembro ele vai para um enterro, vai para um velório. E quando ele volta, ele pega uma pneumonia. Não era coronavírus, tá? Pelo menos que nós saibamos, mas certamente não era. Ele pegou uma pneumonia e, como ele era muito frágil, muito magro, a saúde um pouco debilitada, ele termina não resistindo e falecendo, né, de forma muito precoce, extremamente precoce, né, aos 30 anos de idade, incompletos. Não, 30 anos de idade. Então, ele tem uma vida muito difícil, né? Quem tiver curiosidade por conhecer um pouco mais a vida dele, tem esse livro aqui que eu recomendo, que eu já li, que é um romance biográfico da Ana Miranda, que é uma autora brasileira importantíssima nos dias atuais, se especializou em fazer romances. Tem também, ele fez o Boca do Inferno sobre o Gregório de Matos, Dias e Dias sobre o Gonçalves Dias, fez um sobre a Clarice, cujo nome agora não me lembro do título, mas esse aqui, né, eu li 2, eu li do Gregório de Matos e esse é muito bom também, mas ele tem aquela coisa entre realidade e ficção, né, porque ela remonta, ela retoma a partir de dados, de fatos, ela faz um pouco da história a história dele romanceada. Vale a pena, é uma leitura muito legal para esse personagem que é sensacional, que na verdade é o escritor Augusto dos Anjos, tá bom? Então vamos falar então sobre a poesia dele. O que faz a poesia do Augusto dos Anjos ser tão diferente de tudo? É uma poesia que se vale de uma visão particular do mundo e ele usa na poesia elementos não poéticos ou apoéticos, como a crítica fala. É mais ou menos assim, ele usa palavras, ele usa termos, expressões que não são típicas da poesia, porque a poesia é vista como um terreno sagrado, onde você utiliza imagens, palavras um pouco mais elaboradas, cuidadosas. Não, ele fala de verme, de sangue, de morcego, de carne podre. Então ele usa termos que não dão beleza ao universo poético, ao texto poético, né? Então, por isso, ele foi muito criticado. As pessoas, vou ler poesia, como antigamente, né? Hoje nem tanto, mas antigamente a pessoa ia ler poesia para, sei lá, aumentar a capacidade de ver o mundo com um olhar mais leve. E aí, quando viu Augusto dos Anjos, tapa na cara, meu irmão. Barril. Claro que naquela época não se falava barril. Eu nem deveria estar falando barril, né? Mas tudo bem, estou falando aqui. Só essa vez. Perdoa. Então,
Por que Augusto dos Anjos e Poesia de Augusto dos Anjos é tão diferente? Eu vou ler aqui um poema que eu gosto. Para mim é o mais conhecido, é o que eu mais gosto, que se chama Versos Íntimos. E é um poema que mexe muito com a concepção de ser humano que nós temos. E esse é um poema extremamente atual, né? Olha, 2021, minha cara, né? 2020, tá? Mas era Covid, né? Então, assim, todo mundo de quarentena. E o cara de lá, o cara escreveu um poema lá em 1900 e catacoquinho, que fala da realidade de hoje. É ou não é um gênio esse cabra, velho? E nordestino, viu? Pra quem não gosta de nordestino, viu? Nordestino bota pra lá. Olha o poema. Se chama Versos Íntimos. Eu vou tentar aqui, se eu não conseguir eu peço, tá? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão a esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável vive entre feras, sente necessidade inevitável de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena à tua chaga, afasta essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Sentiram? A mão que afaga é a mesma que apedreja. Isso é tão humano? Isso é tão universal, né? Pois é. E aí, imagina, né, na poesia, primeiro é um soneto, né? Não vou mostrar aqui para vocês, né? Vou pegar aqui um livro para vocês verem. É um soneto, tá? Nisso, o Augusto dos Anjos, ele digamos assim, ele tinha um compromisso com essa forma, ele era preocupado com a forma. Não dá nunca para a gente dizer que ele era parnasiano, mas em relação à forma ele tinha esse cuidado, né? Então, cadê o Versos Íntimos, Senhor de Deus? Tá sumindo aqui, é só para me deixar aqui, achei. Ele tinha esse cuidado, mas a gente vai ver aí algumas coisas do vocabulário, né? Aqui, ó, melhorar, ainda está separado. Aqui no final, né? Começa aqui, né? E vai até a próxima página. 2 quartetos, 2 tercetos. E aí, no texto aqui, ele usa, né? Ele diz, né? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, loucura, né? Somente a ingratidão foi tua companheira inseparável. Ou seja, nós estamos cercados por ingratidão, né? As pessoas são ingratas ao nosso redor, né? Acostuma-te à lama que te espera. Olha só, que visão pessimista, não é? Acostuma-te à lama que te espera. Então, teu futuro é a lama, é a podridão, né? O homem que nesta terra miserável vive entre feras sente necessidade de também ser fera. Isso lembra aquele trecho famoso do Rui Barbosa, onde ele fala que de tanto ver triunfar as nulidades, o ser humano acaba desistindo de ser honesto, de ser cumpridor dos seus deveres. É isso, o ser humano vive cercado de feras, de gente ruim. Então, gente ruim, ele termina se sentindo no direito de ser ruim também. É um pouco disso, né? E aí ele continua, né? Até aqui ele não usou nenhuma palavra muito apoética, apesar de ter um vocabulário mais duro, mais forte. Aí começa. Toma um fósforo, acende teu cigarro. Né? Naquela época fumar era normal, né? Apesar de que eu acho que ele não fumava, mas tudo bem. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Escarro é escarrar, colocar catarro para fora, né? Isso não é nada poético. Depois a gente pensa em amor, em uma visão mais lírica do universo. Aí, cara, escarrar, né? O beijo é a véspera do escarro. Olha só, a mão que afaga é a mesma que a pedreja, ou seja, aquele que hoje te faz bem, amanhã vai te fazer mal. Claro que é uma visão muito pessimista, mas é um tanto também realista. A gente tem que ter cuidado, né, com as relações, tem que saber preservar as relações sociais, as relações de amizade, para que a gente também não seja no futuro traído até por falta de zelo, né, na conduta dessa relação. Um pouco disso. É meio estranho, mas né? Isso também tem muito a ver com a natureza ruim da humanidade. A humanidade não é ruim de todo, nem todos são, obviamente, mas a gente vê um mundo cada vez mais preocupado com com crescer a qualquer custo. Né? A gente vê, né, como é o mundo
milhões de pessoas morrendo, mas ninguém abre mão de seus benefícios, é uma coisa meio assim. Aí no final, né, no último terceto, no segundo terceto, a última estrofe, ele diz, né, isso foi em 1901, tá, gente? Ou seja, né, ele estava jovem ainda. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, né, a tua ferida, apedreja essa mão, viu, que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Olha que imagem, gente. Escarrar na boca que beija. A pessoa tá, aquele beijão. Que imagem. Pois é, esse é Augusto dos Anjos, né? Esse cara que revolucionou, né, a poesia, não foi reconhecido enquanto vivo. Tem um trecho aqui que eu acho legal, legal não, é horroroso, mas é só para dar uma noção, né? Quando em 1914 dois poetas se encontraram com o Olavo Bilac e disseram, olha, Augusto morreu. E aí o Bilac perguntou, e quem é esse Augusto? Eles responderam, aquele grande poeta. E aí eles recitaram um dos poemas, que é o Versos a um Coveiro, né? Depois a gente vai ter a oportunidade de ver. Aí a resposta de Bilac foi a seguinte, sorriu com um tom superior e disse, abre aspas, fez bem em morrer, não se perde grande coisa. Imaginem. Bilac estava errado. Podemos dizer isso. Afinal, estamos falando de um dos maiores gênios da nossa literatura, quiçá da literatura mundial. Tá? Posso estar exagerando porque eu gosto demais do cara, adoro a poesia dele, acho inspiradora, desafiadora em vários sentidos, mas eu acho que é bem legal. Para a gente poder adiantar nosso lado, né, porque senão eu fico aqui falando, vocês já estão acostumados com isso, eu queria só levantar alguns tópicos que depois também a gente vai poder ver isso em material, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Algumas coisas que eu vou pescar aqui. Por exemplo, é uma linguagem inovadora para a poesia, né? Trazia coisa de cientificismo, né? Por exemplo, tem um outro trecho aqui que eu acho legal, que ele, sem ser o versos íntimos, né? Psicologia de um Vencido, que é outro texto bastante interessante dele, que ele fala, eu, filho do carbono e do amoníaco. Olha a química aí, olha lá, carbono e do amoníaco. Nós somos filhos do carbono, do amoníaco. Então, essa concepção cientificista do Augusto dos Anjos é muito interessante. Ao mesmo tempo, ele brinca com o espiritualismo, mas também com o materialismo, porque ele olha o lado da composição da matéria, nós somos isso, mas também nós temos espírito, nós temos natureza, nós temos uma série de coisas. E eu acho que uma das coisas legais que eu aprendi com Augusto dos Anjos é essa concepção do que nós somos. Porque a gente às vezes se arroga de tanta coisa, a gente às vezes age com maldade, a gente vê tanta gente aí ruim, querendo prejudicar o outro, gente matando, gente querendo tomar o poder a qualquer custo. E no final, o que é que nós somos? Nós somos feitos da mesma matéria e vamos todos para o mesmo lugar. Tá? Ou como o próprio Augusto dos Anjos diz em Deus Verme, quando morrermos, se não formos cremados, estaremos lá para um verme vir e roer nossos olhos, nossa carne, igualzinho a esses grandes poderosos por aí, que tocam o terror mundo afora. Ou seja, esse cara é show. Bom, e aí é o seguinte, algumas coisas que eu queria então lembrar, nessa linguagem inovadora, a estrutura dos poemas é uma estrutura rígida, uma estrutura parnasiana, lembro, só a estrutura, tá? Mas o conteúdo não é parnasiano, o conteúdo vai muito além do parnasianismo, a gente já falou dele, né? Ele fazia essa síntese entre o que é místico, o que é espiritualista com o racionalismo. Então, fruto das muitas leituras, Augusto dos Anjos era um leitor inveterado, lia muito. E ele tinha uma coisa interessante com a filosofia, né? Ele lia muito Schopenhauer, ele era um discípulo schopenhaueriano, por assim dizer, né? Ele era muito influenciado pelo Arthur Schopenhauer, mas ele lia muito Nietzsche, Augusto Comte, Darwin, grandes poetas universais também. Então, era uma coisa interessante, né? Ele usava muito essa referência à matéria que se decompõe, né? Tem muito a ver com esse lado cientificista, mas também é a concepção de mundo da natureza humana, né? O amor muitas vezes aparece no texto dele como uma coisa instintiva, né? Não é aquele amor idealizado, não, nem espiritualizado do simbolismo, por exemplo.
É um amor muito mais instintivo. Aí lembra um pouco guardar as devidas proporções e aquela lógica naturalista de cortiço, né? Mas com uma outra linha de condução, por assim dizer, né? Eu gosto muito dessa coisa dos vermes, da putrefação que ele usa, porque ele usa muito isso, né? O Deus Verme, que é um soneto muito famoso, Augusto dos Anjos, ele chama o verme de fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância na miséria, verme. É o seu nome obscuro de batismo. Ou seja, o título do poema, né? Deus Verme. É porque o verme, aquele negocinho que a gente tem nojo, aquele bichinho nojento, aquela larva, no final de contas, ele derruba até o mais poderoso dos seres humanos, ou dos seres vivos. Ou seja, ele é também um Deus, não é? Pense nisso. Então, eu acho que o Augusto dos Anjos, apesar de ver esse mundo com uma visão muito particular, né? Muita gente coloca o nome do livro dele, uma coisa meio egocêntrica, mas é também, né? Porque é uma pessoa que vê o mundo de uma maneira quase única. Então, talvez isso fizesse com que ele fosse único também, né? Nessa forma de pensar. Então, assim, eu recomendo demais a leitura do Augusto dos Anjos. Ele é domínio público. Na internet você acha várias. Né? É brasileiro, não tem problema de tradução. Você vai encontrar muita coisa dele na internet. Os livros deles hoje são baratos, né? Tem, é claro, tem edições mais bem elaboradas. Eu não tenho, deveria ter, mas estou com esse aqui há muito tempo já. E é um livro que eu gosto muito. E é um poeta que abre os olhos da gente, né, para esse mundo, para essa visão, talvez não para ser tão pessimista quanto ele, mas para ter um pé atrás com muita coisa, ter um olhar crítico acima de tudo, gente, sobre nós mesmos. Antes da gente julgar os outros, da gente achar que os outros são um problema, olha para a gente também, né? Então é isso. Eu termino aqui essa explanação sobre Augusto dos Anjos, para não me delongar muito. E a gente vai ter atividade, depois eu já tenho a lista, depois vai ter mais atividade para vocês lá no canal, tá bom? Lá na sala de aula, ok? Então eu vou terminando aqui minha improvisação. Até a próxima, galera. Valeu!